Jesus tem poder. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 9 de julho de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, né? Aqui no canal João 3,30. Hoje faz exatamente 17 anos que eu mudei para esse apartamento que eu estou hoje aqui, né? Eu quero crer que em breve eu vou estar saindo daqui para a honra e glória do Senhor Jesus. 17 anos, né? Como de costume, vamos, né, orar e vamos passar para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Deus, eu te peço pela vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a meditação dessa palavra. Eu te agradeço também, Senhor, por estes dias, sei 17 anos que eu estou aqui. Eu sei que são 17 anos a qual eu passei tantas situações nesse condomínio, mas o Senhor sabe, Pai. Eu quero crer que é para a tua glória, Senhor. Tudo para a tua glória. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, a renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que sempre vai falar aos nossos corações, para que através do teu Espírito Santo de Deus, almas sejam alcançadas, que Jesus seja aceito como Senhor e Salvador das vossas vidas, porque Deus, o Senhor nos fez para te servir, para te adorar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, como diz João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua sempre. Amém. Amém, Jesus. Que é, Manuel? Eu também te amo. Muito, bebê. Então, Josué, esse aí, ó. Esse aqui nasceu nesse apartamento, né? Porque quando eu vim pra cá, 17 anos, só tinha o mais velho, né? Que é o Marcos, que tá com 18, vai fazer 19 em setembro. Tinha 1 ano e 10 meses. Depois a Miele, que tem 15, o Matheus, que tem 9, e o Manuel, que tem 4, nasceram aqui. Amém? E assim, né? Opera o Senhor. Vamos lá. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, líderes e juízes e oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão, de Naor, vivem além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi para toda Canaã. Lhe dei muitos descendentes dele, Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. Esaú deu os montes de Ciro, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o egípcio com praga, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Então, né, Josué está dando um resumo aqui de tudo que aconteceu, contando, né, que Abraão, né, é filho de Tera, né? E Tera era pai de Naor. Naor era pai de Ló, né? Então, e o pai de Abraão era muito idólatra Tera, né? Então, ali antes do Eufrates, eles adoravam deuses estranhos, né? E Deus, ele chama Abraão. Eu quero crer que Deus chamou Abraão para ser pai de multidão, porque Deus conhecia o coração de Abraão, e Deus é aquele que esquadrinha a mente, o coração do homem. O Senhor diz assim em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. E Deus é aquele que esquadrinha e conhece. Então, Deus, ele conhece a intenção do meu e do teu coração, né? Qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do meu coração? E com Abraão, Tera, Naor não foi diferente, tá? Com Josué também. E aí o Senhor diz assim: então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com praga, com as quais os castiguei, e depois seus antepassados. E os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, os egípcios perseguiram com carros de guerra, cavaleiro até o mar vermelho, mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas, né? Então aí ele começa a contar, né? Aí ele relatando, tá bom? Josué, contando a história. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, e voltaram o mar sobre eles e encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longos anos, foram 40 anos, né? E aí a gente vê, agora ele vai aqui para o 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que vivem a leste do Jordão, eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu o destruí diante de vocês e vocês apossaram da terra deles, tá? Então, contando aqui da terra que mana leite e mel, da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. A gente sabe lá, né? Acho que está em números 15, de Balaão e Balaque. Não, acho que é 15, não. Lá entre
15, 23, 24 ali, vai encaminhando para a história de Balaão e Balaque, tá bom? Mas eu não quis ouvir Balaão. Olha, Deus não quis ouvir Balaão, de modo que ele abençoou vez após vez os livrei das mãos deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. O chefe de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hetitos, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei às suas mãos. Então Deus contando ali tudo que ele fez com esse povo, né? E os povos que lutaram com ele, todos esses povos aqui, os jebuseus, os erizeus, eram povos pagãos, descendentes de Cãos, camitas, tá? E eu lhe causei pânico para expulsá-lo diante de vocês. Como fiz os 2 reis a morrer, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória? Né? Então, lembra dos reis a morrer, que eles ganharam? Então, Deus sempre mostrando que não foi pela força deles, mas foi Deus que deu a vitória para eles, tá bom? Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que lhe dei uma terra que vocês não cultivaram, a cidade que vocês não construíram, nela vocês moram e comem da vinha e as olivas que não plantaram, né? Então, a terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel era a terra, né, do povo pagão, tá? Então, a terra que mana leite e mel era a terra de um povo pagão, né? Então, o povo de Israel já chegou, já encontrou ela pronta. Essa terra, ela era rica em bronze, em ferro, era terra próspera, tá bom? A qual mais de, põe 400 anos nisso, né? Os hetitas, a arma da Sudecomara, a descendência de Cã construiu, ok? Agora temos senhores, sirvam com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adorar até o Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Então, Deus sempre falando, né? Por quê? Porque era um costume, tá? Ali da descendência de Abraão, de Tera, tá? Então, Deus sempre vem falando, deixe, né? Para vocês deixarem. Deixa lá, gente, esse costume. Deixe. Deus, ele só queria que o povo dele o servisse, o adorasse, o amasse, o respeitasse, ok? Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolhe hoje quem quer servir, se os seus deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Então, assim, Deus, ele manda esse povo escolher quem que vocês querem servir a Deus, né? E cuja terra vocês estão vivendo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É muito tremendo quando ele fala isso, né? A gente sempre fala muito disso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas quando, né, Josué fala isso, Josué está falando para o povo não se deixar envolver, né, com os povos pagãos. Por quê? Porque é algo muito sério, igreja, né? A descendência do povo de Israel começou de uma descendência, vamos dizer assim, pagã, né, que adorava outros deuses, prestava culto a outros deuses. Tera, pai de Abraão, prestava culto a outros deuses e era muito sério, tá? Então, era povo pagão mesmo, assim, idólatras, tá? E Deus tira ali Abraão e faz a diferença. Então, Josué declara publicamente seu compromisso com Deus. Ou vocês servem a Deus, ou vocês vai servir o povo pagão do Eufrates, ou vocês vai servir os amorreus, né, em quem você está. Mas a gente sabe que o povo, infelizmente, vai se envolver com a idolatria no decorrer do discurso, né? No decorrer da sua caminhada, né? Então, quando Josué ele reúne o povo ali em Siquém, né? Ele fala ali através do Senhor, porque nesse momento Josué é o mediador entre Deus e os homens na terra, porque havia sido Moisés para o povo de Israel, né? De Israel com Deus, agora estava Josué. Então, a caminhada de Josué com esse povo não foi uma caminhada fácil, né? Porque Josué viu, né, o que Moisés passou com esse povo, e ele sabia que esse povo era obstinado, né? Então, a caminhada dele era uma caminhada muito na Arabanda Sudecomana e difícil, tá? Lidar com esse povo não foi fácil. O povo viu tudo que aconteceu, mas o povo ainda era obstinado. Vamos prosseguir. No 16, então o povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outro Deus. Olha, que povo falso, né? O povo falou isso, mas assim que logo em seguida a gente vai ver que entra o livro de Juízes, o que mais esse povo fazia era servir outros deuses, tá bom? Era um povo obstinado, desculpa, igreja, eu sempre esqueço quando eu abaixo aqui que a câmera, né, some, né? Tem que deixar mais assim. É um povo obstinado, infelizmente, né? Um povo voltado à idolatria. Por quê? Porque é um homem caído, né? Infelizmente, o homem caído, ele é assim, ok? O homem caído, ele é assim, né? Por causa do pecado de Adão. Não tem como, né? Por mais que Deus separou esse povo como tesouro pessoal para si, Deus tentou afastar de todo mundo, mas não adianta, porque é intrínseco do homem, né? Como eu posso dizer, o pecado, né? O pecado.
né? Então a gente tem que matar carne todos os dias. Vamos lá. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e nosso pai do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas. Então eles sabiam de toda a maravilha que Deus tinha feito, né? Eles não são doidos, não são nada, mas são povos idólatras, né? De coração obstinado, né? E ele diz assim: ele nos protegeu num caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de todos nós as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra, né? Nessa terra nós também serviremos ao Senhor, que Ele é o nosso Deus. Então, o povo ainda fala que vai servir a Deus na parte B. Você vê, o povo é terrível, né? Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué disse: eu sei que vocês vão pecar, tá? Então, assim, Deus não vai perdoar, simples assim, e não perdoa mesmo. E a gente sabe o que acontece com essa nação depois da morte de Josué, né? O que acontece? E ele diz assim: se abandonarem o Senhor e servirem Deus estrangeiro, ele se voltará contra vocês e o castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele o exterminará. Essa palavra exterminará aqui é forte, igreja, porque realmente acontece, né? Vamos dizer que o único remanescente que sobra da casa de Davi depois é Josias, porque é tudo exterminado, né? E aí é onde entra a mistura dos samaritanos, o povo de Samaria, que é tido como segunda classe. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Ai, gente, você vê como é que é, né? E disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor? Josué disse: vocês são testemunha, né? Vocês estão escolhendo servir ao Senhor? Somos, responderam eles. E disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos o Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Quem vê, pensa, igreja, né? Ari era só de boca para fora, porque na primeira oportunidade que eles tiveram, né? Eles voltaram a servir outros deuses. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo de Siquém e lhe deu decretos e leis, né? Então, ali de novo é afirmado a lei e os mandamentos. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor, né? Para confirmar ali que o povo havia feito uma aliança com Deus, tá? Mas resumo da história, então disse ele a todo o povo: vejam, esta é a pedra, ela será um testemunha contra nós, pois ouvi de todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor. Então, essa pedra foi posta, né? E a gente sabe que, infelizmente, esse povo foi, nossa, foi infiel a Deus, né? Foi infiel até demais, né? Depois montaram altares, fizeram tudo que não agrada a Deus, né? E essa pedra erguida ali, né? A gente sabe, né? Os deuses estrangeiros era algo, os ídolos era algo assim, que era sentido com naturalidade. Não é diferente nos dias de hoje, não, viu, igreja? Não é diferente nos dias de hoje, tá? Então, ou você serve a Deus ou você serve aos ídolos, tá bom? Ai, todo caminho leva a Deus. Claro que leva. Leva. Leva a Deus. Leva ao inferno. A morte de Josué, né? Então, a gente vê que é muito difícil ali, né? O que Josué passou com esse povo. Então, esse povo tinha que entender que eles tinham que servir a Deus. Vamos lá? Agora é a morte de Josué, tá bom? Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu e tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timate, Sera, no Monte Efraim e ao norte do Monte Gaza. Então, quando Josué morre, ele está com 110 anos. Igreja, 110 anos, pensa, né? Moisés foi com 120, Josué com 110. Aleluia. E e sepultaram, né, na terra que tinha recebido por herança em Timate, Zerá, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobrevieram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera a favor dele. Então, olha até quanto que eles serviram a Deus, né? Até enquanto Josué viveu. Mas era um povo terrível. Ai, Jesus, obstinado. Obstinado. Vamos lá para o... Nossa, já é 10h15.
Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Igreja, olha que linda. A gente sabe que José, vamos dizer, aqui está mais de 440 anos atrás, tá? Põe muito mais, porque eles ficaram 400 anos escravos no Egito, 40 anos no deserto, põe aí, mais de 400 anos, né? Os ossinhos de José andando e subindo com eles e descendo, né? Até entrarem na terra que mana leite e mel, porque ele tinha pedido, tá? Que eles fossem, que ele queria ser enterrado na terra prometida que Deus havia prometido para eles. E esse tempo todo, os ossinhos de José, né? Ficaram para lá e para cá, fizeram parte das guerras, das conquistas do Mar Vermelho, estava lá o osso de José. Deus fala para mim, para você, que tem promessa, igreja, que vai se cumprir na minha e na sua vida, amém? Através dos seus descendentes, de mim, de você, né? Deus tem uma grande nação, né? E Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, né? Para estarmos à frente desse trabalho. Então, seja firme e corajoso, não desanime, né? Creia somente que tomará posse. E diz assim, e sucedeu que Eliezer, filho de Arão, morreu. E sucedeu também que Eliezer, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, fora da cidade de Beá, que fora da cidade do seu filho Finéia, nos montes de Efraim. Então, a gente vê, igreja, a morte de Josué, como foi, tá? 110 anos, Josué aconselhou o povo antes de morrer, Josué sabia que esse povo era obstinado, né? Então, Josué, ele dá um feedback ali de toda a história, de quando começou o chamado de Abraão, até naquele tempo que eles estavam na terra que mana leite e mel, né? E a gente sabe, eu gosto muito, né? Eu acho tão lindo quando os ossinhos de José acompanha esse povo por todo o deserto. Isso é muito lindo. José, ele pede para o povo isso, né? Para levar os ossos deles em Gênesis 33, 19, tá? Antes da sua morte, é, José, né? Ele fala assim, quer ver? Ai, meu Deus, não é em Gênesis 33, não. É no finalzinho. José, de Gênesis 33, tá aqui, ó. 50, tá? 50. Cadê? Gênesis 50. 50, 24, tá? Desculpa aí. Eu falando 33, é Gênesis 50, 24. E diz assim, e José morreu com a idade de 110 anos, né? Olha, com a idade de Josué, né? Mas olha só, no 50, 24, assim, antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, os tirará dessa terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe emprestassem um juramento, dizendo-lhe, quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui, né? E morreu José com a idade de 110 anos e depois foi embalsamado e foi colocado num sarcófago no Egito. Então, você vê, né? Quantos anos depois, José, né? O pedido de José foi confirmado, tá? Então, é tremendo o que Deus faz, né? Com José, tá bom? E Deus, ele não faz diferente comigo e com vocês. José, ele entra na terra, ok? Aleluia. Já vai, mãe. E é isso que... Você não trouxe sua chave? Jesus, ele faz com Josué. Deus faz com Josué, tá? Com Josué não, com José. É tremenda, igreja, tá? Então, não se esqueça do que Deus fez com ele. Foi, né? Um sonho realizado, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.